Jefferson, muito obrigado por tê-lo aqui novamente conosco. Muito obrigado. Faz a prece para nós para encerrar depois. Pode deixar. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar compartilhando de novo com todos esse momento, tanto o pessoal aqui no presencial, quanto os nossos amigos que nos assistem pela internet. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Brilhe Vossa Luz. Essa expressãozinha é um trechinho de uma conversa que Jesus teve num sermão muito conhecido como o Sermão da Montanha. E esse sermão, numa parte específica, Jesus falava diretamente aos seus apóstolos. Era algo específico, voltado aos seus seguidores, aqueles que teriam a missão de divulgar os ensinamentos de Jesus, dando-os prosseguimento à tarefa que Jesus veio desenvolver junto conosco, para com toda a humanidade. Esse trechinho consta no Evangelho de Mateus. Eu vou lê-lo para que nós possamos aproveitar tudo aquilo que o Cristo nos traz. Começa no capítulo 5, versículo 13, quando Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa expressão trazida por Jesus, que pode ser entendida conosco, por nós, como também uma advertência. É preciso que lembremos que nós temos dentro de nós uma luz. E essa luz nós podemos entender como sinônimo de conhecimento. Nem sempre temos noção de quanto nós conhecemos. Porque o corpo físico, nossa sede material aqui desta reencarnação, bloqueia muito da nossa sensibilidade, das nossas qualidades, das nossas virtudes, e acabamos envolvidos pelo esquecimento do passado, não nos dando conta do quanto nós conhecemos, de quantas riquezas, de quanta luz há dentro de nós. Mas é preciso que procuremos entender o nosso íntimo, a fim de que possamos aprender a utilizar esses dons que nós temos, que são fruto dos nossos esforços, reencarnação após reencarnação. Para que, tal qual nos solicita Jesus, coloquemos esta luz sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine tudo à nossa volta. Adverte-nos o Cristo que não coloquemos a vela, o velador, sobre o módio, que era um objeto utilizado pelos romanos à época, e era hábito das famílias, quando o seu candeeiro estava desligado, ser guardado embaixo do módio. Mas quando ligado, era colocado sobre o candeeiro para que pudesse iluminar o ambiente. E é assim que nós devemos fazer com o nosso conhecimento, com todas as virtudes que carregamos dentro de nós, nos esforçando para que ponhamos em prática as nossas virtudes, as nossas qualidades, para que utilizemos os nossos conhecimentos em benefício de todos à nossa volta. Ou seja, resumidamente, que façamos a nossa parte para construir um mundo melhor. E relembrando que essa conversa do Cristo, apesar de rodeado de milhares de pessoas, era voltado ao grupo seleto dos seus seguidores, dos seus aprendizes.
que hoje somos todos nós. O Cristo fez o trabalho inicial reunindo 12 homens, aos quais ensinou de maneira muito intensa e profunda os seus conhecimentos e os seus exemplos. E basta nós estudarmos um pouquinho o Evangelho e também algumas obras que a doutrina espírita nos traz, trazendo reflexões sobre o período daquela época, onde nós vamos poder identificar que os apóstolos não eram criaturas perfeitas. Eram homens tais quais nós, com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, com a sua falta de entendimento, com a sua falta de coragem, muitas vezes. Tinham eles inúmeras dúvidas, receios, medos, mas se sentiam motivados pelo amor que sentiam por Jesus, para dar sequência ao convite que lhes fora feito pelo próprio Mestre. Porém, apesar de não se darem conta, foram preparados de uma maneira especial, através de exemplos, através de bons conselhos, através de diretrizes, que eram gravadas no seu inconsciente, a fim de que nas horas graves pudessem eles pôr em prática tudo aquilo que o Cristo lhes ensinou. Mas vejamos que a tarefa não é fácil. Basta que nós lembremos o que aconteceu com o Cristo quando ele foi preso pelos seus opositores. Os apóstolos desapareceram, todos fugiram. Mas nenhum deles se sentiu liberto da culpa de ter fugido no momento em que o Cristo mais precisava deles. Nenhum deles se perdoou intimamente pelo fato de ter abandonado o Mestre, de ter, por medo, esquecido todos aqueles conceitos. Mas muito mais do que alimentar sentimentos negativos, sentiram-se eles na obrigação de cumprirem o que haviam prometido para o Mestre, dar sequência ao seu projeto de iluminação da humanidade. E assim eles fizeram, trazendo a nós os ensinamentos do Cristo, tal qual as suas capacidades lhes permitiam, tal qual as suas limitações lhes davam oportunidade, para que pudéssemos nós refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, aprendendo com eles a acender essa luzinha que nós temos dentro de nós. Essa luz que pode ser acesa, primeiramente por intermédio dos nossos sentimentos. Porque conhecimento sem sentimento perde a função. É preciso que tenhamos a sensibilidade de entender que nós somos criaturas iguais, irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Pai, moradores de um mesmo lar, dividindo oportunidades iguais para que juntos aprendamos, para que juntos facilitemos nossas vidas, para que juntos evoluamos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que no nosso processo evolutivo, quando recém fomos criados, nós éramos completamente instintivos. E ainda carregamos dentro de nós muito desses instintos que às vezes direcionam, norteiam as nossas escolhas e nós não nos damos conta. Mas com o processo evolutivo, segundo nos conta o Evangelho, na sequência dos instintos se desenvolvem as nossas sensações, para que mais adiante se desenvolvam os sentimentos. E nos lembra o Evangelho que o sentimento dos sentimentos é o amor. E neste processo de evolução contínua, ao qual somos nós submetidos pelas leis divinas, lembrando que os instintos precisam ser trabalhados intimamente em nossos corações, para que deixem de ser preponderantes e se tornem secundários. Por que dizemos isso?
para que lembremos que muitas vezes nós tomamos decisões baseadas em instintos, e não nos sentimentos, e não com a nossa inteligência. E basta nós refletirmos um pouquinho e analisarmos o nosso modo de ser e de pensar, e vamos identificar que realmente, muitas vezes, nós agimos instintivamente, ou seja, sem pensar, procurando manter a nossa segurança, procurando manter a integridade da vida, procurando nos afastar de problemas, de perigos, de tudo aquilo que possa trazer alguma dificuldade ao nosso dia a dia. Mas em inúmeras oportunidades em que nós agimos instintivamente, sem nos darmos conta, nós prejudicamos pessoas à nossa volta. Levamos dificuldades à vida alheia, causamos injustiças, causamos dores. Às vezes até podemos cometer crimes. Se não crimes perante as leis humanas, crimes perante a lei divina. E quando agimos dessa forma, nós conseguimos colocar o módio sobre o candeeiro. Escondemos a nossa luz, porque estamos vivendo algo que não nos damos conta, chamado de egoísmo, que pode ser interpretado como um sinônimo de interesse pessoal. Estamos preocupados excessivamente com a nossa realidade, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa necessidade, e esquecemos o mundo que nos serve de morada, deixando de oferecer ao mundo aquilo que nós trazemos em nós e que é tão importante para ajudar o mundo a ser diferente. Parece algo muito filosófico isso que eu trago aos irmãos e às irmãs. Num mundo de tantas dificuldades, onde a gente passa despercebido por perante a multidão que convive conosco, o que será que posso eu fazer? Eu, um grãozinho de areia, imperceptível, que possa mudar o mundo. Visão essa, irmãos e irmãs, que demonstra a nossa falta de responsabilidade perante a humanidade da qual nós fazemos parte. E entendimento que demonstra justamente o interesse pessoal que nós vivemos sem nos perceber, pensando exclusivamente em nós. Fugindo às responsabilidades, achando subterfúgios para que venhamos deixar ao segundo plano aquilo que nós devemos fazer para auxiliar ao nosso Criador na evolução do mundo que Ele nos oferece de morada. Quando vivemos preocupados demasiadamente conosco mesmos, muitas vezes pensando um pouquinho também nas pessoas do nosso círculo mais íntimo, na esposa, no esposo, nos filhos, mas inúmeras vezes nós fazemos escolhas que são voltadas exclusivamente a nós mesmos. E agimos assim, imaginando que nós somos merecedores, e não estou dizendo que não sejamos, de paz, de tranquilidade, de sossego. Precisamos desestressar o nosso pensamento, precisamos ter um tempo para nós, exclusivamente para nós. Porém, fazemos isso demasiadamente, sem nos perceber que estamos deixando de lado as pessoas mais importantes da nossa vida. E vou trazer um exemplo bem simplesinho, mas muito importante para a nossa reflexão. Muitas vezes chegam aos nossos ouvidos relatos, notícias de pessoas às quais a gente ama, de pessoas muito próximas, e que por um motivo ou outro acabamos nos afastando em função do trabalho, em função da correria do dia a dia. E as notícias que chegam aos nossos ouvidos nos dizem que essa pessoa que a gente tanto gosta passa por situação difícil. Às vezes está com problema de saúde, às vezes internada num hospital,
com problemas no seu lar. E nós ouvimos aquela história e nos compadecemos, lembrando dos vínculos de carinho que nos unem. E pensamos intimamente para conosco mesmo: eu preciso ir visitar o fulano, a fulano, para ver se eu posso ajudar. O problema é que morre por aí. E aquela visita fica para amanhã, e depois, e depois, e depois. E muitas vezes, nos casos de dificuldade física, de problemas de saúde, a notícia seguinte que nos chega aos ouvidos é que aquela pessoa que nós tanto amamos perdeu a vida. E aí a gente acha tempo para ir na cerimônia de despedida, para mostrar para os outros que a gente se importa. Mas não mostramos para quem a gente ama que a gente se importa. Porque nós achamos desculpas, porque a gente não tem tempo, porque nós pensamos excessivamente em nós, somos egoístas. E eu não estou apontando o dedo para ninguém aqui, gente. É uma reflexão que nós precisamos fazer, para que entendamos a nossa postura frente à família que Deus nos concedeu. Não uma família sanguínea só, mas a família humanidade. E quando nós conseguimos interagir de maneira intensa com essas criaturas que Deus coloca ao nosso lado, a luz que nós temos dentro de nós brilha. E brilha mais intensamente do que nós podemos imaginar, porque ela é alimentada pelos nossos sentimentos. Utilizaremos tudo aquilo que conhecemos, consciente e inconscientemente, para que beneficiemos as pessoas com as quais nós nos importamos. E assim, meus amigos e minhas amigas, estaremos dando andamento ao propósito divino das nossas encarnações. Aprendermos a amar. Aprendermos a deixar para trás aquela criatura imperfeita de vidas passadas, que cometia erros, que cometia crimes, que fazia delitos inconsequentemente, sem reflexão nenhuma, porque pensava exclusivamente em si. Aquela criatura que vivia de maneira afoita, desperdiçando energias, desperdiçando oportunidades, relegando a segundo plano as suas responsabilidades para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus, esquecendo que todos nós temos, cada um ao nosso modo, uma missão. Porque a gente não reencarna do nada, porque a gente não reencarna para nada. Cada um de nós tem um objetivo de vida programado lá no plano espiritual. E cada um ao seu jeito. Uns reencarnam com a missão de ser pais, outros de ser mães, outros de serem médicos, outros de serem políticos, outros de levar luz à vida das pessoas. Porém, a gente não tem noção da missão que nos foi concedida e por isso devemos ter confiança, que devemos entender como sinônimo de fé, em Deus. Entendendo que Ele nos coloca no lugar exato, no momento propício, no ambiente mais preparado, para que tudo aquilo de bom que nós temos dentro de nós possa prosperar. E prosperando, torne-se essa luz, que se tornará um farol divino a iluminar vidas, a dissipar trevas, a minimizar dores, levando, tal qual o Cristo, de maneira prática, a demonstração do amor que Deus tem por todos nós. Muitas vezes nós nos imaginamos incapazes, despreparados. Onde se viu pensar que eu possa servir a Deus? Onde se viu pensar que eu possa servir a Jesus? E a gente pensa dessa forma, se menosprezando,
se diminuindo, esquecendo que para que Deus haja nas nossas vidas, Ele precisa necessariamente se utilizar de intermediários. Muitas vezes, intermediários do plano extrafísico, espíritos abnegados que transformam as suas vidas em vidas de amor, em benefício da humanidade. Mas incontáveis vezes é necessário que Deus se utilize de criaturas encarnadas no plano físico, ou seja, se utilize de nós mesmos, para que Deus se faça presente na vida de quem sofre. E inúmeras vezes nós somos inspirados a agir de tal forma para que nos tornemos ferramenta divina em benefício do próximo, mas, tal qual a criança que vive isenta das responsabilidades, o convite entra por um ouvido e sai pelo outro. Fazemos que não ouvimos, ou se ouvimos, esquecemos, e deixamos sem auxílio aquela criatura que Deus colocou ao nosso lado para que nós pudéssemos ser Ele, Deus, na presença, na vida daquela pessoa. E todos nós, meus amigos e minhas amigas, temos noção, e aqui é uma advertência, para que nós reflitamos também. Todos nós temos noção do quão bom é ser ajudado. Como é bom receber carinho quando a gente está numa situação difícil. Como é bom ter alguém para nos ouvir quando a gente precisa desabafar. Como é bom ter alguém para nos dar um remedinho, para nos dar um carinho quando a gente está doente. Como é bom ter alguém que se torne na nossa vida uma fonte de alegria, uma fonte de paz. Como é bom ser amado. Como é bom ter alguém que nos compreenda. Como é bom ter alguém com quem a gente possa contar, em qualquer momento. E sabedores que somos do quão bom é ser ajudado, nós temos a responsabilidade de fazer pelo outro aquilo que eu desejo para mim mesmo. Sabedores que somos do quão é bom ser ajudados, nós temos a responsabilidade de ajudar tanto quanto nós possamos. E esse é o grande problema das nossas vidas, entender esse tanto quanto. Porque normalmente a gente acha que não pode nunca, justamente pelo egoísmo que alimentamos no nosso coração, vivendo muito mais instintivamente do que com inteligência e sentimento, vivendo uma vida muito mais primitiva em relação aos nossos sentimentos do que nós deveríamos viver por comodismo, porque é muito mais fácil a gente cuidar só de si do que usar um pouquinho do nosso tempo para cuidar dos outros. Mas nós conseguimos fazer isso. Quando a gente quer, a gente consegue. E sempre conseguimos quando o sentimento que nós alimentamos é baseado no amor. Basta a gente ver as mães. Que mãe que consegue, sabendo que o filho está com febre, à noite, e dormir para ver como é que ele acorda amanhã. A mãe não dorme. A febre baixa e ela vai lá repetir a medição da febre 95 vezes de noite, até ter certeza que não vai subir mais. Mas ela não descansa, porque ela ama. E a mãe sabe que mesmo que ela esteja cuidando da criança agora, passando noites e noites em claro, fazendo o que está ao seu alcance, perdendo horas do dia, perdendo noites de sono, em benefício daquele ser amado, a mãe não deixa de fazer nada o que está ao seu alcance, mesmo sabendo que daqui a alguns aninhos a criança vai relegar ela ao esquecimento. Vai preferir os amiguinhos. Quando a mãe vai levar na escola, a criança vai pedir para a mãe largar umas quadras antes para não ver ela chegando junto. Na hora que tiver que sair, vai brigar com a mãe, com o pai. Mas ninguém deixa de fazer o seu melhor por quem ama. E se a gente consegue fazer isso para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, por que a gente não consegue fazer para todo mundo? Nós conseguimos, basta querer. E o exemplo nos foi dado por Jesus.
que no momento mais crítico da encarnação que Ele esteve conosco, ferido, torturado, caluniado, Ele teve ainda a lembrança de elevar o seu pensamento ao alto e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu digo mais uma coisinha para vocês, para mim também em especial, que se hoje vivêssemos aquele mesmo momento com Cristo, porque a gente acha que se Jesus voltasse a gente não ia fazer a mesma coisa que nós fizemos com Ele, nós ainda o incompreenderíamos, porque nós somos egoístas, porque nós somos teimosos. Possivelmente não faríamos o mesmo processo, mas tenhamos certeza que o prejudicaríamos em nome das nossas irresponsabilidades. E no momento crucial, Ele vindo por amor para salvar a humanidade, para educar a humanidade, e nós o perseguindo e o prejudicando, Ele teria de novo a lembrança de conversar com o Pai e dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque agora eles sabem, mas ainda não se dão conta do que estão fazendo. Essa é uma reflexão que precisa ficar nos nossos corações para a eternidade. Nós temos essa luz dentro de nós, que é o nosso conhecimento, que precisa ser trabalhada intimamente através dos nossos sentimentos, para que nós jamais nos arrependamos de algo que venhamos fazer. Lembremos que Jesus precisa da gente, tanto quanto nós precisamos dele, porque Ele precisa de nós, para que nós sejamos Ele na vida de quem está precisando. Procuremos trabalhar intimamente os nossos sentimentos, a fim de que aprendamos a ver o próximo como alguém especial, tanto quanto nós, como alguém que é merecedor de carinho, de respeito, de atenção, como alguém que precisa de ajuda de vez em quando, como a gente precisa. E não custa nada a gente conversar, a gente dar um tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não custa nada a gente aprender a perdoar, não custa nada a gente aprender a tolerar, não custa nada nós fazermos o possível para que a nossa relação seja boa, seja tranquila, seja serena, e assim nós construamos um mundo de paz à nossa volta. E mesmo sendo aquele grãozinho de areia imperceptível no todo, nós vamos contagiando as pessoas à nossa volta, e aquilo que parecia impossível, meus irmãos e minhas irmãs, se tornará realidade. Jesus começou o processo e nós precisamos dar sequência. Há 2000 anos Ele precisava dos 12 que haviam sido escolhidos, e hoje Ele precisa de todos nós que nos dizemos cristãos, porque para ser cristão não basta ter o Evangelho embaixo do braço, nós precisamos pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o convite da noite de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos luz no mundo. Procuremos dissipar as trevas que teimam em rodear as nossas vidas através do amor. Esse amor que existe em estado latente dentro de nós, mas que precisa ser trabalhado para que ele se expanda, floresça, se multiplique e torne a nossa vida muito melhor. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos auxilia na nossa atividade, e rogo desde já que essas bênçãos, que esse carinho todo que os benfeitores amigos nos trazem, possam estar conosco no decorrer dessa semana. E eu convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, mantendo o nosso pensamento sereno, sintonizados com a equipe espiritual amiga. E eu convido os amigos e as amigas a mentalizar, a imaginar aqui conosco a presença do Cristo, vendo-o à nossa frente, com os seus braços abertos, com um lindo sorriso no rosto e o seu olhar amoroso direcionado a cada um de nós, nos envolvendo com as suas energias amorosas, trazendo-nos uma sensação de paz, de tranquilidade, um bem-estar que há muito tempo não sentíamos. Sintamos essa energia divina que fortalece o nosso ser, que dá-nos a força, a coragem necessária às nossas lutas do dia a dia.
E felizes por esse momento, mentalmente conversemos com o Cristo dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui usufruindo das tuas bênçãos, do teu amor. Obrigado, Jesus, por se importar com cada um de nós. Sabemos, Mestre, tu és conhecedor das nossas necessidades e por isso te pedimos auxílio. Dai-nos força para seguir perseverando pela vida, procurando nos tornar verdadeiros homens de bem, verdadeiros cristãos, levando as tuas bênçãos, a tua luz e o teu amor por onde quer que estejamos. Pedimos que o teu auxílio esteja conosco, nos amparando e protegendo, dando-nos o amparo para que possamos seguir adiante nas nossas lutas evolutivas. Rogamos que o teu auxílio, Mestre, possa ser direcionado aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a tua paz e que o teu amor, Senhor, os envolva e os proteja sempre. E assim sendo, mais uma vez nós agradecemos, rogando que o teu amor, Jesus, possa estar conosco, nos amparando, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela paciência, gente.